Olá, graça e paz. Estou aqui novamente, a nossa live caiu, mas eu estou aqui para dar continuidade ao que dizia a você. Gente, como vocês estão? Como foi a semana? Como está sendo a semana de vocês? Hoje ainda é quinta-feira, né? Ainda temos amanhã sexta e depois o nosso final de semana. Eu espero sinceramente que a semana de vocês esteja sendo uma semana de bênção, que o Senhor esteja mostrando o seu cuidado, toda a sua atenção para com a sua vida e para com a vida de todos da sua casa, da sua família. Olha, hoje a gente começou atrasado porque eu fui ali na igreja de um amigo ministrar a palavra, por isso também estou sem voz. E para que a gente não fique sem a live de hoje, eu decidi chamar vocês para o ao vivo só para a gente meditar um pouquinho, bem rapidinho. Inclusive decidi que a gente vai meditar na palavra que acabei de compartilhar com a igreja do meu amigo pastor Marcílio. Fui ali na igreja dele, uma bênção, Carregadores da Arca é o nome da igreja, pastora Morena, pastor Diego, gente de Deus, terra maravilhosa, terra do manto. Foi lindo o culto, foi maravilhoso. Essa foi a segunda vez que eu estive lá e foi maravilhoso, como da primeira foi uma bênção. Quando vocês tiverem a oportunidade de ir lá para conhecer, é a Avenida São Lázaro de Jerusalém, número 17, Igreja Evangélica Pentecostal, Carregadores da Arca, acho que é isso, tá bom? Pois bem, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o que Deus falou conosco lá. Eles estavam encerrando hoje uma campanha cujo título é Diabo, solta o que é meu. E quem nunca, né? Quem nunca teve a sensação de que o inimigo estivesse, sabe, prendendo, aprisionando aquilo que vos pertence? Todos nós, em algum momento da nossa vida, já nos sentimos assim, né? Nos sentimos em desvantagem ao inimigo, né? Tivemos o sentimento, a sensação, a impressão de que o inimigo estava prevalecendo sobre nós. Eu já começo dizendo para você que isso é uma ilusão, tá? O inimigo não tem como prevalecer sobre a vida de alguém que está em Cristo. Não existe a menor possibilidade. Ainda que por um tempo ele prevaleça, isso não será definitivo. Isso não será para sempre. Como nós bem sabemos, a última palavra quem dá é o nosso Deus, né? E quando nós estamos em Cristo, a última palavra de Deus é em nosso favor. Então você já pode contar com isso. Se você está verdadeiramente em Cristo, ainda que o inimigo esteja prevalecendo contra você temporariamente, né? Periodicamente, pontualmente, episodicamente, isso não significa que ele vai levar a melhor, né? Porque no final, o nosso Deus vai mostrar ao inimigo com quem foi que de fato ele se meteu. Não é comigo e não é com você, é com o nosso Deus. E eu começo falando sobre uma coisa que eu falei lá para eles, que é assim, né? Deus sempre tem em suas mãos duas cordas. Deus sempre tem em suas mãos duas cordas. A mais longa ele dá a nós. A mais curta ele dá ao inimigo. E as duas, em seu tempo, ele puxa. Vou dizer de novo. Deus tem em suas mãos duas cordas. A mais longa ele dá a nós, a mim, a você, a nós. A mais curta, ele dá ao inimigo. E a seu tempo, ele puxa. Então, o que isso significa? Sobre nós, que talvez você esteja aí procrastinando a sua volta para Jesus. Talvez você esteja procrastinando o seu conserto com Deus. Talvez você esteja procrastinando a sua vida com Deus. Talvez você esteja procrastinando o seu ministério, sua missão nessa vida, seu propósito nessa vida. E o Senhor está te dando corda. Você só está fazendo isso porque Ele está te dando corda.
Mas uma hora ele vai puxar. E quando ele puxar, você não vai ter para onde correr. Sabe por quê? Porque um escolhido não tem escolha. Quanto à corda que ele dá ao inimigo, significa que o inimigo só vai até onde Deus permite. O inimigo só vai até onde Deus permite. Antes que você fique triste, eu vou falar para você o que Deus falou para a gente lá no culto. O fato de Deus ter dado permissão ao inimigo para cirandar ou para peneirar você, não é motivo para você ficar triste, é motivo para você estar alegre e grato. Porque isso é sinal de que Deus considera que você é forte, que você aguenta. Olha, vou mostrar para você a diferença entre dois homens de Deus. A Bíblia diz que certa feita, Satanás foi à presença de Deus e pediu, depois de um diálogo com Deus, que Deus desse a ele permissão para se andar com Jó. E Deus deu a ele permissão. Já em outra feita, a Bíblia diz que o diabo pediu para peneirar Pedro. E Deus não permitiu. Por quê? Porque Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe até onde você pode aguentar. Deus sabe o que você pode suportar. Então, pelo amor de Deus, você que estava triste até agora, você que estava se sentindo a última bolachinha do pacote, sabe? Você que acordou se sentindo o mosquito do cocô, do cavalo, do bandido. Você que no seu coração, na sua mente, vinha pensando assim, nossa, acho que Deus não me ama. Eu sou fraca, eu não sirvo para nada. Olha, o inimigo faz o que quer e o que não quer comigo. O Senhor está mandando dizer para você, ele só faz porque eu permito. E eu só permito porque eu sei que você aguenta. Então, em nome de Jesus, fica firme, vai passar. Vai passar, essas dores vão passar, esses males vão passar, essas angústias vão passar, esses ataques vão passar, essas perdas vão passar, toda essa afronta vai passar. Tudo isso que o inimigo está fazendo, sabe? Todo esse pampeiro, esse circo todo que o diabo está fazendo aí na sua vida, Deus está mandando falar para você, estão com os dias contados. Vai passar, tudo isso vai passar. E o melhor de tudo, quando isso acontecer, ele cai e você prevalece. Ele cai e você permanece. Ele cai e você se levanta. É isso que Deus está mandando dizer para você nesse comecinho da nossa live essa noite, tá bom? Então fica firme, Deus é com você, Deus é com a sua casa, Deus é com a sua família. O inimigo que se cuide, porque a batata dele tá assando e é sem frango. Na hora que o Senhor decidir que chegou a hora de dar um basta, olha, eu só posso dizer uma coisa para você. O inimigo vai ter que pedir para sair e o nome do Senhor será glorificado. A palavra de hoje é sobre isso. É sobre os gadarenos. Eu vou usar como referência a narrativa de Marcos. Isso porque Mateus fala que haviam 2 gadarenos. Já Marcos e Lucas diziam de um só. Isso porque talvez eles consideraram que um era mais usado pelo inimigo que o outro. Mas enfim, não importa. É só teoria, tá? O que importa é que de fato Jesus chegou em Gadara e libertou aquele rapaz. Mas o que as pessoas não prestam atenção, ou talvez não saibam, é que Jesus não libertou só aquele rapaz. Jesus libertou aquele rapaz, Jesus libertou a família daquele rapaz, Jesus libertou a cidade daquele rapaz. Porque assim, às vezes, ao libertar um, ele liberta todos. Ó, que coisa linda que Deus está falando para mim e para você. Às vezes, ao libertar um, ele liberta todos. Se ele libertar o mais possuído, todos serão libertos. Se ele trabalhar com o cabeça, todo o resto será libertado. Porque é assim, quando Jesus chega, o diabo tem que sair. E nesse caso, você vai descobrir com o que eu vou dizer agora, que o inimigo não só teve que sair, ele pediu para sair. Você sabe o que é isso? Você tem noção do que é isso? Eu estou maravilhada até agora. Eu só não sei se a igreja conseguiu alcançar como eu alcancei, né? Mas eu amo essa palavra, porque assim, pensa no que é Deus falar para você
que aquele espírito mal, sabe? Que aquele demônio, aquela entidade, aquela legião com a qual você vem batalhando em Deus há semanas, há meses, há anos, sabe? Aquela que você já fez propósito, voto, promessa, campanha. Você já fez de tudo para ela ir embora. E ao invés disso, quanto mais você ora, parece que mais ela persiste. Ainda tem aqueles demônios atrevidos que vira para você assim, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Então, era assim a situação lá em Gadara. Havia um rapaz, esse rapaz era possesso, ele era possuído por uma legião, ou mais, não sei, vamos trabalhar com uma legião. E caso você não saiba, uma legião de demônios contém até 6.000 demônios. É muito demônio para uma pessoa só. Em função dele ser totalmente possuído, atribulado, perturbado, fora de si, louco, descompensado, ele morava no cemitério. Ele vivia nas tumbas, nas sepulturas. E isso já começa nos dizendo que naquela cidade nem os mortos viviam em paz. Pensa no que é isso. Você morar numa cidade em que nem os mortos vivem em paz. A Bíblia diz que ele ficava lá no cemitério revirando as covas, se alimentando de restos de pessoas, fazendo maior auê no cemitério. Fora isso, ele andava pela cidade esbravejando, às vezes nu, às vezes completamente fora de si, babando, cheios de ataque demoníaco. E isso foi afugentando as pessoas da cidade. As pessoas não queriam mais sair das suas casas. As pessoas temiam sair de casa até para ir na padaria. As pessoas temiam sair das suas casas para ir até no mercadinho. Pior que isso, a cidade de Gadara era uma cidade turística, era uma cidade portuária. Os turistas pararam de ir para aquela cidade por causa da fama do rapaz na cidade. Significa que a cidade começou a sofrer economicamente. A cidade deixou de faturar. Ela não faturava com os moradores e ela não faturava com os turistas. Tem uma outra coisa. A Bíblia diz que ele tinha o hábito de ir lá nos montes, lá nas montanhas, ir lá fazer escândalos, ir lá esbravejar e criar situações de modo que os profetas, os crentes da cidade, já não podiam mais ir prestar o seu culto no monte. Nós que somos uma geração do monte, você consegue imaginar o que é isso? Você que vai para o monte, igual eu ia, agora eu não vou tanto assim, mas antes, eu ia quinta, eu ia sexta, e se não tivesse vigília no sábado, eu ia no sábado também. Imagina o que é você que tem uma vida com Deus no monte, não poder mais ir no monte, porque tem uma pessoa endemoniada lá em cima. Tem uma pessoa que se você for lá, você corre o risco dela jogar você de cima para baixo. Porque, caso você não sabe, uma pessoa endemoniada, ela tem a força de um rinoceronte. Uma pessoa que esteja verdadeiramente possuída, sem fingimento, sem encenação, ela tem a força de um rinoceronte. Ela é capaz de quebrar todos os ossos de uma pessoa, sabe, mediana. Só porque está possessa. Então vamos lá, pense comigo, tá? As pessoas não iam mais adorar a Deus no monte. As pessoas não iam mais na venda comprar. Os turistas não vinham mais conhecer a cidade. E nem os mortos da cidade tinham paz. Sabe, você que está dizendo aí no seu coração, eu acho que é melhor eu morrer mesmo, porque só assim eu vou ter paz. Deus está mandando eu dizer para você, morrer não é a solução. A solução é você esperar Jesus chegar, se jogar nos pés dele e receber a libertação. E eu não sei se você sabe, ele está chegando. Jesus está chegando aí, o Senhor já está vindo, já está a caminho. E quando eu digo para você que Jesus está a caminho, eu estou dizendo que a cura está a caminho, a libertação está a caminho, a restauração está a caminho, a mudança está a caminho, a transformação está a caminho, porque Jesus representa tudo que você precisa. Então, segura aí, que daqui a pouquinho a história vai mudar, as coisas vão mudar, as coisas vão ser diferentes e o nome do Senhor será glorificado. Pois bem,
A Bíblia diz que Jesus chegou nessa cidade. E a Bíblia diz que antes mesmo de sair do barco, quando Jesus estava para sair do barco, a Bíblia diz que esse rapaz saiu correndo ao encontro de Jesus. Mas eu quero que você entenda que ele não fez isso por vontade própria. Os demônios o compeliram a correr ao encontro de Jesus. Aí você vai dizer assim, essa é nova, missionária. Eu já ouvi dizer que o diabo corre de Jesus. Agora, correr ao encontro de Jesus, nunca tinha ouvido falar. Pois é, lá em Gadara foi isso que aconteceu. Os demônios correram ao encontro de Jesus. Você já vai entender. Isso porque quando Jesus chegou, os demônios ficaram endemoniados. Anote isso daí, tá? Quando Jesus chegou na cidade de Gadara, os demônios ficaram endemoniados. E a Bíblia diz que ele correu ao encontro de Jesus, jogou o rapaz nos pés de Jesus, e os demônios começaram a falar assim para Jesus, o que o senhor veio fazer aqui? O senhor veio nos atormentar, o senhor veio nos perturbar. Comenta aí, você que está acompanhando o que eu estou dizendo, meu raciocínio. Ora, pergunto eu a você, quem é que perturba? É Deus ou os demônios? Quem é que atormenta? É Deus ou os demônios? Parece que eu vejo Jesus olhando para ele pensando, o perturbador aqui é você. Só que quando Jesus chegou, o perturbador ficou perturbado. Quando Jesus chegou, o atormentador ficou atormentado. Quando Jesus chegou, os demônios ficaram endemoniados. E aí a Bíblia diz que eles disseram para Jesus, mais ou menos assim, a gente está aqui numa boa. A gente está só destruindo a vida desse rapaz, a vida dessa família. Porque é assim, né? O inimigo, ele quer fazer o mal em paz. Mas nós que somos de Deus, não podemos dar trégua ao inimigo. O nosso Deus não dará paz ao nosso inimigo. Deus está mandando falar para você. Deus não dará paz ao seu inimigo. O Senhor não se dará por satisfeito enquanto o inimigo não se retirar da sua vida, da sua casa, do seu relacionamento, da sua saúde. E acredite, ele vai pedir para sair. A Bíblia diz que eles ficaram tão atormentados que eles diziam assim, Jesus, Filho do Altíssimo, por amor a Deus, não nos atormente. Você tem noção do que é isso? O diabo implorando pelo amor de Deus. E aí eles dizem assim para Jesus, deixa a gente sair e deixa a gente entrar na manada de porcos. Deixa a gente sair e deixa a gente entrar na manada de porcos. Eles pediram para sair. Ei, descansa. Deus falou para mim e eu falo para você. Deus mandou falar para você também. O inimigo vai pedir para sair da sua casa, da sua vida, dos seus relacionamentos, das suas finanças. Porque é isso que acontece quando Jesus chega. O inimigo tem que sair, ele não tem outra alternativa. Ele não tem outra saída. Não há o que negociar. Quando Jesus chegar, ele vai sair. Tenha certeza de que ele vai sair. E eles pedem para Jesus para entrar na manada de porcos. Existem duas razões para isso. Eles pediram para entrar na manada de porcos porque eles sabiam que um dia era da caça e o outro dia era do caçador. Trocando em miúdos, eles sabiam que Jesus estava expulsando eles, mas que naquele mesmo dia, Jesus também seria expulso. Como é que os demônios sabiam disso se eles não são oniscientes? Vou explicar. Como é que os demônios sabiam sobre isso se eles não são oniscientes? É simples. Os demônios não conhecem a mente do nosso Deus, mas eles conhecem a mente do ser humano. Infelizmente, o diabo sabe como a gente pensa. Infelizmente, o diabo sabe como a gente pensa. Você vai entender. Ocorre que, ao sair daquele rapaz, eles entraram na manada de porcos. Haviam quase 2.000 porcos. Se fosse nos dias de hoje, isso significaria um prejuízo de quase 2 milhões de reais em porcos que se afogaram no mar. 2 milhões de reais em porcos. Moral da história. Os demônios sabiam que os homens gostam mais de dinheiro do que de almas. Vou repetir. Os demônios sabiam que os homens gostam mais de dinheiro do que de almas. Ou seja, se Jesus continuasse na cidade e quisesse libertar mais alguém,
a cidade ia continuar sofrendo perda. Se toda vez que Jesus decidisse libertar alguém endemoniado, o demônio pedisse para entrar numa manada de porcos, né? Os fazendeiros, os criadores de porcos, teriam altíssimo prejuízo. O que é uma ilusão, porque na realidade eles estavam tendo prejuízo há anos, já que a cidade não estava faturando como antes. Mas enfim, vou chegar lá, tá? Infelizmente, o diabo sabe que os homens gostam mais de dinheiro do que de almas. E eu pergunto para você, e para você, quanto vale uma alma? E para você, quanto vale a sua alma? Vale a pena dizer que quando Jesus libertou aquele rapaz, Jesus não libertou só aquele rapaz. Já disse, né? Ele libertou o rapaz, libertou a família do rapaz, libertou os vizinhos do rapaz, libertou a cidade do rapaz, até os turistas foram libertos sem nunca ter estado lá. Porque se Jesus não tivesse libertado aquele rapaz, eles continuariam sem poder ir à cidade, porque eles não poderiam transitar pela cidade. Então, ao libertar aquela pessoa, ao libertar aquela alma, o Senhor libertou muitas outras almas, né? No que é que está o seu coração? Ao que é que você realmente dá valor? Será que você não está dando mais valor ao seu dinheiro do que à sua salvação? Será que você não está dando mais valor ao dinheiro da família do que à salvação da família? Será que você não está dando mais valor ao dinheiro do marido do que à salvação do marido? Será que você não está dando mais valor ao dinheiro dos filhos do que à salvação dos filhos? Ora, para de pensar no que você está perdendo e comece a pensar no que você ganha com a libertação. Comece a pensar no que você ganha com o milagre. Comece a pensar no que você ganha com o que Deus está fazendo essa noite na sua vida. Comece a pensar no que você vai ganhar com a salvação do seu marido, com a salvação dos teus filhos, com a salvação da sua família, com a salvação dos teus vizinhos. Sim, porque vai haver libertação, vai haver salvação. Jesus não vai passar pela sua casa sem que ela seja marcada por esse mover, por essa atuação do Senhor nosso Deus. Enfim, a Bíblia diz que Jesus deu permissão. Eles pediram permissão, porque como eu já disse, o inimigo não faz nada sem permissão. O Senhor deu permissão para que eles saíssem e entrassem nos porcos. E aí eu quero falar uma outra coisa muito maravilhosa que Deus falou comigo. Você faz ideia do quanto você é forte? Você faz ideia do quanto você é resistente? Do quanto você, sabe, vem dando conta do recado? Você faz ideia? Eu disse para vocês que aquele rapaz estava possuído com cerca de 6.000 demônios. Aqueles demônios saíram e se distribuíram entre quase 2.000 porcos, o que dá uma média de 3 demônios para cada porco. Em menos de 5 minutos, os porcos se precipitaram no mar, eles não deram conta. Olha o que Deus falou para mim. Presta atenção. O ovino aguenta aquilo que o suíno não dá conta. Vou trocar em miúdos para você. A ovelha aguenta aquilo que o porco não dá conta. Se você é a ovelha, você aguenta. Se você faz parte do rebanho, você aguenta. Se você tem estado em Cristo como ovelha e não como bode, você vai dar conta, você vai aguentar, você vai conseguir, você vai superar, você vai sair dessa situação. Deus vai te ajudar. Ele já está te ajudando. Na verdade, ao permitir que o inimigo se levante contra você, ele já está te ajudando. Porque essa foi a maneira que ele encontrou de mostrar para você o quanto você é forte. Então, se você tem estado em Cristo como ovelha, acredite, você dá conta. Você consegue. Você vai conseguir. Você já está conseguindo. Eu profetizo sobre a sua vida que você já está conseguindo. Você não vai conseguir. Você já está conseguindo. Você já está dando conta. Você que está aí na live dizendo assim, eu não vou conseguir. Eu não vou aguentar. Eu não vou conseguir. Eu não vou chegar lá. Não vai dar certo. Eu não vou alcançar. Eu não vou conseguir terminar. Deus está dizendo, você já está conseguindo. Você não vai conseguir. Você já está conseguindo. Eu já estou conseguindo. Quem convive comigo sabe, eu tenho aí uma batalha pessoal muito delicada no que diz respeito à saúde. E quase todos os dias eu acordo com essa sensação de que eu não vou dar conta, de que eu não vou conseguir, de que não vai dar certo, sabe? Mas aí ao longo do dia Deus vai me mostrando
que eu já estou conseguindo. Eu levanto, eu lavo a minha louça, eu varro a minha casa, eu leio a minha Bíblia, e assim eu vou seguindo com o meu dia. Eu vou à igreja, eu prego, eu volto, eu faço a live. É Deus mostrando para mim que eu não vou conseguir. Eu já estou conseguindo. E Deus está dizendo a mesma coisa para você. Você não vai conseguir porque você já está conseguindo. Você já está fazendo. Você não vai conseguir fazer, você já está fazendo. Você não vai conseguir chegar, você já está chegando. Você não vai conseguir dar conta, você já está dando conta. Olha você aí. Olha como Deus tem te sustentado. Olha como Deus tem sido bom com você. E assim foi. Os porcos se jogaram no mar. E não demorou muito, a cidade inteira ficou sabendo o que Jesus havia feito. Eles vão ficar sabendo. Sua família vai ficar sabendo. Seus vizinhos vão ficar sabendo. Sua igreja vai ficar sabendo. Seus colegas do trabalho vão ficar sabendo. A sua cidade natal vai ficar sabendo o que foi que Jesus fez na sua vida. Só que, como já era de se esperar e o diabo sabia disso, a cidade não ficou agradecida. Imediatamente eles pediram para Jesus ir embora. Jesus mandou o diabo embora e a cidade mandou Jesus embora. Por quê? Porque eles estavam mais preocupados com o dinheiro do que com a alma. Sem se dar conta de que, na verdade, não se tratava só da libertação daquele rapaz. Não era só sobre a libertação daquele rapaz. Eles estavam sendo libertos também, mas não estavam agradecidos. E aí, eu vou dizer para você, cuidado, para depois que Deus fizer o milagre, você também não mandar Jesus embora da sua vida, da sua casa, da sua empresa, porque tem gente que é assim, né? Quando está precisando do milagre, abre todas as portas para Jesus. Abre as portas do coração, abre as portas de casa, as portas do trabalho, né? Todas as portas e janelas. Aí depois que o milagre chega, pede para Jesus sair. Mostra para Jesus que a porta da rua é a serventia da casa. Se tem uma coisa que é triste, é a ingratidão. Eu costumo até dizer que a ingratidão é um câncer na nossa geração. Um câncer na humanidade. Pessoas ingratas. Gente, o Senhor libertou a cidade inteira. A cidade inteira vivia oprimido. Todo mundo ganhou com a libertação daquele rapaz. Sabe o que Deus está dizendo? Que essa bênção, essa obra, esse milagre que Deus está operando na sua vida, não é bênção só para você. É bênção para você, é bênção para sua família, é bênção para os seus amigos. Se duvidar, é bênção até para os seus inimigos. E como é que a gente agradece a isso? Pedindo para Jesus ficar. Pedindo para Jesus ficar. Pedindo para Jesus fazer morada. Para pensar. Quantas vezes você não mandou Jesus embora depois de ter feito ele um milagre na sua vida? Quantas vezes? Quantas vezes você já não mandou Jesus embora? Da sua vida, da sua casa, dos seus relacionamentos, dos seus negócios, sabe? Convidou Jesus para chegar, aí ele chega, ele age, ele opera, ele abre as portas, porque é assim, né? Se você abrir as portas para ele, fatalmente ele vai abrir as portas para você. Anota aí, tá? Se você abrir as portas para ele, fatalmente ele vai abrir as portas para você. Abre as portas da sua vida. Abre as portas da sua casa. Abre as portas da sua empresa. Abre as portas dos seus negócios. Abra as portas e receba Jesus. Porque se você abrir as portas para ele, fatalmente ele vai abrir as portas para você. É isso que ele mais quer. A cidade mandou Jesus embora. Assim como os demônios previram. Volto a dizer. Como eles sabiam disso? Eles eram oniscientes? Não. Eles não eram oniscientes. Mas eles conheciam a mente humana.
Eles sabiam como o homem pensa. Eles sabiam que o homem ama mais o dinheiro do que as almas. E quando eu falo de amar as almas, eu estou dizendo de amar a salvação. Será que você não está amando mais ao dinheiro do que a sua salvação? Será que você não está amando mais ao dinheiro do que a salvação do seu marido? Será que você não está amando mais o dinheiro do que a salvação dos seus filhos? Será que você não está amando mais ao dinheiro, sabe? Do que a salvação da sua família? É sobre isso que Deus está falando esta noite conosco. Não podemos amar mais ao dinheiro do que as almas. Não podemos. Não importa o que nós já perdemos. Não importa o que nós estamos perdendo agora e nem o que nós ainda vamos perder, porque ao longo da sua vida é lógico que você vai sofrer outras perdas. Mas o que importa é o que a gente ganha. Quando a gente abre as portas para Jesus. Quando a gente não abre as portas para Jesus sair, mas sim para Ele entrar. Porque se depender dele, ele vai entrar e vai ficar. Ele só vai sair da sua vida se você pedir. Que foi o que a cidade de Gadara fez. Então, a minha palavra na live de hoje é essa, tá? Hoje não vai ter outra pregadora. A pregadora sou eu mesma, tá bom? A palavra de hoje é essa. Jesus está chegando. E você sabe, quando Jesus chega, o mal tem que sair. Significa que sai a morte entre a vida, sai a tristeza entre a alegria, sabe? Sai a dificuldade, sai a provação, sai a escassez, sai a miséria, sai tudo isso. E entra a paz, a prosperidade, a multiplicação, a fartura, sabe? Quando Jesus chegar, todo esse mal vai pedir para sair. Não esquece isso, tá? Não vai ter que sair, vai pedir para sair. Todo esse mal vai pedir para sair. Porque a essa altura, escute, anota aí, o diabo já sabe que ele vai ter que sair. A essa altura ele já sabe que ele vai ter que sair. E você nem vai precisar fazer nada para isso. Porque agora quem vai fazer é Deus. Você não precisa mais fazer força, você não precisa mais discutir, você não precisa mais brigar, sabe? Não precisa mais esbravejar. Deixa no altar. Jesus está chegando. E quando ele chegar, todo esse mal vai sair. E aí, Jesus chegou, o mal foi embora, o menino ficou liberto. A família ficou liberta. O que Deus vai fazer na sua vida hoje vai alcançar muitas vidas. O que Deus vai fazer, está fazendo na nossa vida hoje, vai fazer com que muitas outras vidas sejam abençoadas. Não é bênção só para nós, é bênção para as pessoas que estão à nossa volta. Ao libertar aquele moço, Jesus devolveu a paz aos vivos e aos mortos. Eu disse no comecinho que ele morava no cemitério e ele aprontava todas e mais um pouco no cemitério. Por indução do diabo. Ou seja, nem os mortos tinham paz naquela cidade. Mas quando Jesus chegou, a paz foi restaurada. Houve paz para os vivos e houve paz para os mortos. As pessoas que gostavam de ir buscar a Deus no monte puderam voltar a ir adorar a Deus. E trazendo para os nossos dias de hoje, sabe o que isso significa? Que às vezes o inimigo nos oprime tanto. O inimigo coloca tantas cadeias sobre nós que a gente não consegue cultuar. Tem irmã que tem vontade de ir para a igreja, mas não pode, porque o marido não deixa. Tem filho que tem vontade de ir para a igreja, mas não pode, porque a mãe não deixa. Só que o Senhor está dizendo assim, eu estou chegando. E quando eu chegar, vai haver libertação. E quando houver libertação, você vai voltar a cultuar, você vai voltar a adorar, você vai voltar a me buscar, você vai voltar a ter liberdade para ir e vir aonde você quiser. É Deus restaurando o seu direito de ir e vir para onde você quiser, quantas vezes você quiser, a hora que você quiser. Você tem noção do que é isso? Você vai no monte a hora que você quiser, você vai no mercado a hora que você quiser, você vai na padaria a hora que você quiser, você vai buscar o peixe da Semana Santa na hora que você quiser. Por quê? Porque agora não há nada mais que ameace
a sua integridade física, sem contar a saúde mental, né? Porque pensa, eu imagino, eu fico pensando, conjectura minha, tá? A Bíblia não diz isso, mas conjectura minha. Eu fico pensando que as pessoas colocavam correntes nos seus portões, cadeado, trancavam as suas portas a 7 chaves, com medo de ele entrar. Ninguém era doido de sair, mas as pessoas deviam ter medo de ele entrar, já que ele tinha essa força descomunal, né? O inimigo levava ele a fazer coisas que só Deus não duvidava, porque Deus o conhecia. Conhecia a ele e conhecia os espíritos que estavam se apoderando dele. Era uma cidade tomada pelo medo. Era uma família tomada pelo medo. Mas Jesus chegou e mudou toda essa realidade. Então, essa é a palavra de hoje, tá bom? Descansa. Deus está trabalhando em algo muito grande. Algo que vai ser bênção para você e para toda a sua família, para toda a sua casa, para toda a sua congregação. Sabe aquelas bênçãos que quando vem de um jeito, de um tamanho, que mesmo que a gente quiser ser egoísta, não dá? Porque você não vai dar conta, é muita bênção só para você. Você vai ter que dividir, você vai ter que repartir, você vai ter que compartilhar. Tudo que você precisa fazer é ter o cuidado de não ser ingrato. E o jeito de fazer isso é amar mais as almas do que o dinheiro. Porque o dinheiro é só um detalhe. O nosso Deus é Deus de provisão. Deus sempre supre as nossas necessidades. Significa que com dinheiro ou sem dinheiro você vai ter o que você precisa ter. Mas você precisa crer. Amém? Com dinheiro ou sem dinheiro você vai ter o que você precisa ter. Mas você precisa crer. Crer no quê? Não é crer no quê? É crer em quem? Creia no Senhor nosso Deus. Creia que o Senhor nosso Deus cuida de nós. Deus cuida. Deus tem cuidado de mim. Deus tem cuidado da minha casa. Deus tem cuidado da minha família. Eu não sou muito de ficar contando testemunho de coisa financeira, porque o reino de Deus não é isso, né? Mas se eu quisesse contar para vocês, eu levaria dias, quem sabe uma vida inteira, contando as coisas que eu já vivi e as quantas vezes que Deus já me socorreu, quantas vezes eu precisei, o Senhor mandou, quantas vezes eu precisei e Deus levantou pessoas à minha volta para me abençoar. Pessoas que me abençoavam vez sim, vez não, outras que me abençoavam sempre que podiam. Eu sou uma pessoa muito abençoada, eu sou pobre e necessitada, como disse o salmista, mas o Senhor cuida de mim. Deus nunca deixa faltar, nem para mim, nem para os meus filhos, nem para minha casa. E o mesmo Deus que cuida de mim, cuida de você. Então, acredite no que eu vou dizer para você. É muito louco o que eu vou falar agora, mas quem foi que disse que você precisa de dinheiro para ter o que você precisa ter? Quem foi que disse? É que às vezes, sabe o que acontece? Às vezes, sem perceber, a gente faz igual o filho pródigo. O filho pródigo tinha casa, comida e roupa lavada. Tinha tudo. O mais importante de tudo, ele tinha o amor do seu pai. Mas ele preferiu a parte dele em dinheiro. Sai dessa treva, Deus está falando para você. Deus tem cuidado de você. Deus tem vestido você. Deus tem calçado você. Deus tem alimentado você. E você insiste em preferir a sua parte em dinheiro. Deus tem amado você. Deus tem amparado você. Deus não tem deixado faltar nada para você, para sua família. Ah, irmã Kelly, você está dizendo então que é pecado pedir dinheiro para Deus? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que o fato de você não ter dinheiro não significa que você não possa ter as coisas que você quer ter. Ah, eu quero ter um carro. E quem foi que disse que ele não pode te dar um carro? Ah, eu quero ter uma casa. E quem foi que disse que ele não pode te dar uma casa? Ah, eu quero fazer uma cirurgia. Quem foi que disse que você não pode fazer a cirurgia? É isso. Você não precisa de dinheiro para ter o que você quer ter. Você só precisa crer. Creia em Deus que cuida de mim e que cuida de você. Tá bom? Então é isso, gente. A live de hoje foi bem rapidinha. Deus abençoe vocês. Dê a vocês um final de semana incrível. Eu tô muito cansada, mas também tô muito feliz. Porque quando a palavra vem, ela cura, né? Quando a palavra vem, ela trata, ela anima, ela fortalece, né?
Não sei o que Deus vai fazer para me surpreender, mas já estou amando o que Ele vai fazer. Seja lá o que for, se vem de Deus, é bom, é bênção, eu recebo. Receba você também, tá bom? Que Deus seja com você e com a sua casa. Semana que vem a gente se vê. E mais uma vez, o nome do Senhor será glorificado. Beijo no vosso coração.